Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. É sempre, uma honra, uma gratidão, uma bênção, nós estarmos aqui e podermos, através dessas oportunidades que a vida nos oferece, nos aproximarmos a todos aqueles que nos ouvem da rádio e todos aqueles que possivelmente também nos acompanhem através desta live. Então, que a gente possa, encurtar esses caminhos através dessas grandes propostas que estão elas no Evangelho de Jesus, que estão elas na questão da doutrina espírita e também, na questão do nosso dia a dia. Porque se existe uma coisa muito importante é nós estarmos abertos a tudo aquilo que nos cerca. É importante nós termos uma base ampla em todos os níveis, na questão da ciência, na questão da religiosidade, na questão da filosofia, na questão da sociabilidade, dos nossos relacionamentos. Isso é muito importante, porque se nós construirmos, a nossa personalidade numa base ampla e sólida, sólida através dessa argumentação que cada um de nós vai colocando, com ter certeza nós teremos assim mais disponibilidade, nós teremos mais estrutura, para darmos continuidade, para encararmos, esse nosso dia a dia, que às vezes exige bastante de cada um de nós. Então, a gente sempre lembra também, dos nossos telefones, o telefone aqui da rádio 31968929. Nós temos também o WhatsApp, que é o 9964 36942. Então, outra oportunidade também, dúvidas, perguntas, questionamentos, sugestões. Estamos também no Face, estamos no Instagram, estamos no YouTube. É só procurar lá, através da rádio e através da Sociedade Espírita Divina Luz. Então, depende de cada um de nós. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Para nós sempre é uma satisfação a gente estar aqui, A gente reitera isso frequentemente, porque não é um trabalho, é uma atividade que nos dá bastante prazer, nos dá bastante satisfação. Nós também precisamos muito, nós trazemos o debate, a mensagem, o evangelho para ser colocado, e nós também precisamos muito dessa informação para, de uma forma de frequência, ela ser colocada dentro diariamente. Para fazer essa transformação que a gente tanto fala que é necessário, é preciso uma reiteração, é preciso o próprio exercício que requer essa transformação, que é nada mais do que a insistência, a continuidade, porque muitas vezes nós achamos, nós como humanidade, que estamos prontos, que já estamos capacitados, quando na verdade a gente só teve um pequeno vislumbre de alguma coisa. O que nos torna realmente ser aquilo que nós queremos é através do exercício, através do hábito, Como alguns irmãos nossos já nos explicaram. E é através dessa repetição que a gente faz aqui na rádio semanalmente, mas na casa, nós abrimos a casa 5 dias por semana. Então, em alguns dias desses são dias internos, de estudos, mas são 3 dias em que ela abre ao público. E através desse processo, todos nós vamos reafirmando essas posições, esses ensinamentos. Nós vamos, é como uma construção a civil mesmo,
é um pouquinho de cimento, um pouquinho de tijolo, mas bem pouquinho, todos os dias, para que essa construção um dia ela venha a ser algo realmente que nos dê o amparo que a gente precisa. Mas isso é uma tarefa realmente cotidiana. É um trabalho que não se extingue. Então, a gente convida todos para participar, né? Sempre que a gente faz aqui esse trabalho aqui, a gente, claro, levanta um monte de situações, mas a gente sempre pega um texto do Evangelho e que as pessoas possam também, se conseguem, acompanhar esse texto, até para tirarem as suas dúvidas, para de repente se familiarizarem até com o que está escrito ali, porque muitas vezes são questões que não passam pela nossa mente, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente tem um espaço mental e de execução que é continuamente o mesmo. A gente, às vezes, não abre muito aquilo, tu falou de abrir, né? E muitas vezes, numa pequena leitura, surge uma janela para ser olhado para fora e descobrir um negócio que talvez não seja novo, mas que seja algo que precisa ainda ser mais conhecido, mesmo não sendo novo, precisa ser conhecido, precisa ser aprofundado. Então, essa também é uma das nossas bandeiras aqui, né, de repente ampliar os nossos conhecimentos de forma geral, para que a gente consiga colocar isso na prática do nosso dia a dia. É por isso que, num primeiro momento, né, a doutrina espírita não é uma questão de religião. E todo esse conhecimento que a gente traz, né, para os nossos dias, ele é antigo, é claro, mas é muito novo e libertador no aspecto qual? De uma nova configuração a nível de humanidade, né? Ou seja, um só Deus, Deus é nosso Pai e nós somos todos irmãos. Né? Não existe essa coisa de religião, essa coisa de cor, de credo, de enfim. Isso não existe dentro de uma concepção ampla, né? Que cada um de nós haveremos um dia de adotar, como o próprio Jesus diz, um só rebanho e um só pastor. Mas dentro dessa questão família, de um pai e o resto tudo irmão, né? Existe a necessidade de cada um de nós, no nível de consciência que se encontra, fazermos a nossa parte. Por isso que às vezes nós que aqui estamos, né, somos, poderia dizer assim, arautos, né? Ou seja, veículos que levam uma informação. Nós levamos uma informação que não é nossa, mas o mais importante disso tudo, e pessoalmente falando, e a nível da nossa casa também, nós estamos abertos a tudo. Hoje, tudo que me mandam eu leio, tudo aquilo que dividem comigo eu me interesso, dou um feedback dizendo, né, isso é legal, isso é bom, ou isso tem lá suas... Não que eu seja dono de verdades, né, mas numa proposta de crescimento, por isso que a gente abre os nossos telefones, por isso que a gente nos expõe, por isso que a nossa casa está aberta a exatamente essa questão humanitária, essa questão muito mais ampla que foge de uma questão ideológica, né? Espiritismo é uma religião. Não, é uma doutrina. Mas dentro da doutrina, o que nós verdadeiramente pregamos? Nós pregamos a questão que somos todos irmãos, iguais, e que existe uma lei e uma ordem primária e única, que é a manifestação de Deus, onde Jesus nos ensina que ele é bom e é justo, e nós podemos compreender verdadeiramente isso, e que suas leis são retas, né? E que cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Ou seja, por isso que nós convocamos todos. Por quê? Porque todos fazem a sua parte. Nós tentamos fazer a nossa aqui, né? Aquele que nos ouve
e dentro da sua família, dentro do seu círculo, né, ele também vai fazer a sua parte em nós levando essa mensagem, que é uma mensagem de trabalho, né? Que é uma mensagem de postura, que é uma mensagem de tu assumir um local dentro de um processo evolutivo e que nós, de uma forma, aqui dentro da rádio principalmente, Evangelho na rádio, né? Que nós aqui na rádio, nós conduzimos de uma forma familiar, ou seja, Deus Pai, nós filhos, e cada um desses filhos, cabe a eles né, fazer a sua parte. E a gente entende que dentro de uma família, os mais velhos, mais responsabilidade, e os bem pequeninhos têm que ser amparados, né? E a gente sabe que, espiritualmente falando, mais velho e criança, pequenininho, é questão moral, né? É questão de conhecimento. Aquelas almas mais velhas, elas agregam mais conhecimento, mais experiência, né? E as almas mais novas, elas são aquelas que ainda exigem, né, um certo cuidado maior por parte daqueles que são os mais velhos, né? Tu sabe que tu estava falando, eu estava me lembrando de duas situações que ocorreram essa semana. Numa delas, uma pessoa me falou o seguinte, que nessas coisas que acontecem na vida de todos nós, ela não tomou uma atitude, aquela atitude de reação normal do ser humano, porque um pouco do conhecimento espírita que ela adquiriu fez com que ela repensasse e optasse por uma reação diferente, uma reação bem mais branda, bem mais do tipo, Deus é que está no... É ele que coordena, não sou eu. Não cabe a mim, às vezes, impor as corrigendas. Então, interessante isso, porque é aquilo que a gente falou, né? Dessa proposta que a gente está ampliando e que ela chega em todos e, de alguma forma, ela repercute, porque vai alterando o nosso estado de consciência e de percepção. Então, algumas coisas me responsabilizo mais, já não posso mais fazer como fazia outra vez. E a outra questão é aquela questão mais existencial, né? O que é a vida? Então, é uma pergunta pequena, mas com respostas bastante amplas e diversas. Mas, tentando simplificar um pouco, a vida é um aprendizado. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir dentro de uma proposta material física. Mas como é que a gente aprende e evolui? É através das experiências que a gente adquire. E uma das maiores formas de adquirir experiência é nas relações. Então, quanto mais nós conseguimos ampliar as nossas relações, ou seja, ter mais contatos, mais a gente adquire experiências. Muitas vezes a gente fica limitado. Eu sou não sei o quê, eu ando só aqui, eu só faço aquilo, eu só convivo com tais pessoas. Eu fico extremamente limitado naquilo. É claro que eu dependo do que essas pessoas vão me trazer, mas eu restringo muito. Ao passo, como tu diz, né? Tudo aquilo que tu recebe, tu olha, tu lê, tu amplia, usando o teu exemplo, e através disso, a gente está aberto ao novo. Não digo para receber, mas pelo menos para trazer ele, confrontar com algumas questões que a gente já tem, e todos nós somos assim, né? As nossas verdades, a gente aceita algumas e outras a gente rejeita, mas em todas elas fica alguma coisa, porque o questionamento é importante de nos fazer, muitas vezes, será que? E é uma pergunta interessante, será que eu estou certo? Será que, de repente, essa visão aqui não é uma visão que pode me levar a alguma coisa? É por isso que o estudo evangélico ele é importante na nossa vida, porque às vezes a gente só consegue perceber o que está escrito, a frase. E através dessa profundidade, a gente consegue, aos poucos, entrar no sentido que aquela frase nos traz, né? Isso, para conseguir isso, só através de mais experiências
e de mais vontade até, a gente pode colocar, né, de interesse, de intenção, de realmente entender isso, porque daí também a gente chama tudo aquilo que a gente não vê, mas que está ao nosso redor. É bem isso mesmo, né? Então, por isso que dentro desta família, nós, né? O que papel que eu tenho, que eu estou desempenhando, até que ponto eu estou aberto para assumir, né, novas responsabilidades dentro desta família. Então, muitas vezes, o nosso comportamento é como aquele filho, não digo rebelde, mas meio preguiçoso, que não quer nem saber, né? Então, por que eu vou estudar, né, questões do próprio Evangelho ou questões, às vezes até com base de ciência, se eu vou ter que deixar de ser aquilo que eu sou, né? Se eu satisfaço os meus desejos dessa maneira e esses ensinamentos novos exigem de mim que eu evolua, que eu busque a minha maturidade, me libertando desses valores, desses conceitos, né, e desses desejos e gostos, muitas vezes de crianças, né? Então, é um trabalho árduo, mas graças, né, ao tempo, né, nós temos hoje leis que são naturais e que hoje são ciência, né, como é a própria reencarnação, como é a lei de justiça. Então, muitos de nós não queremos saber disso, mas ficamos numa situação dentro da família, né? Ficamos numa situação assim de não fazermos nada por merecermos aquilo que temos dentro dessa família. E com certeza, no tempo devido, nós vamos ter que assumir as nossas obrigações, né? Que num primeiro momento tu dá toda a liberdade para o teu filho e ele prefere ficar dormindo do que estudar, fazer, né, aprender inglês, né, ou fazer um curso de TI, sei lá. Então ele prefere dormir. E aí tu não quer medir forças, tu não quer baixar ripa, enfim. E aí o que acontece? Ele estaciona, mas não regride. E é assim que funciona. Então por isso que aqueles que, como tu colocavas, né? Aqueles que se abrem um pouquinho a essas grandes verdades, nós temos que ser esses instrumentos, mas não de julgamento. Instrumentos de exemplo, de atitude, de compromisso. Por quê? Porque quando eu estou dentro da minha família, no contexto, né, que nós estamos desenhando hoje, que a gente, enfim, né, eu não faço a minha vontade. A vontade é o que manda dentro desta família, né? Então, se eu tenho responsabilidade com os pequenos, eu vou ter que cuidar deles. Se eu tenho responsabilidades, eu vou ter que fazer. É claro que se eu me omitir, tudo bem, não vai ter problema. Mas, né? E é por isso que a gente faz o Evangelho. Para mostrar que tudo aquilo que hoje a doutrina traz, a nível de ciência, Jesus já falava 2000 anos atrás. E serve para todos. E serve para todos. É pequeno, grande, todos os irmãos. Uhum. Porque todos eles estão dentro da mesma lida, né? Claro, em situações às vezes até relativamente diferentes, mas todos na mesma ótica, né? Que é uma ótica de um Criador e criaturas. E enquanto essas criaturas não atenderem, né, às ordens, os preceitos, leis do Criador, vai ser difícil termos paz na família. O tal do equilíbrio e harmonia, né? Quando vai ser um difícil. não faz as suas pequenas tarefas dentro daquela casa, causa um desequilíbrio, uma desarmonia, porque vai faltar aquele trabalho. E vai sobrar para outro, vai faltar para um. E às vezes é um exemplo altamente negativo para aqueles pequenos que vêm atrás. Então, às vezes a omissão de um sobrecarrega outros, né? Então, por isso que se cada um de nós fizesse uma pequena parte, né, naquilo que é possível, por isso que Jesus
fala de um Deus Pai bom e justo, né? Porque ele diz assim, há nenhuma cruz mais pesada. Então, quer dizer, se tu tá na condição de liderança, é porque tu é capaz. Se tu tá na condição de mando, né? Ou de ser mandado, porque é necessário. E tu tem capacidade para executar o serviço que te é oferecido. Exato. Ou determinado. E muitas vezes, para tu chegar na adolescência, tu tem que passar pela infância, né? Fica difícil verdadeiramente, né, tu conquistar coisas maiores sem ter feito as menores. Então, a ideia, né, ela paira sobre isso. Por isso que às vezes a gente fala para todos, né, nessa questão de que nós estamos abertos, de que a nossa proposta é uma proposta de crescimento, e por isso que um dos, né, pilares da manutenção da paz, né, dentro das nossas casas é o evangelho no lar. É fazermos o culto do evangelho nos nossos lares, né? E quem faz? Não é o pastor, né, ou o espírita que vai lá na tua casa fazer. É tu que está instituindo o evangelho na tua casa. Tu pode fazer com o evangelho que tu tem? Tu pode, né? Não tem problema nenhum. Agora, nós temos o evangelho segundo o espiritismo, que o que é o evangelho segundo o espiritismo? O que são os espíritos? Quem é que são os espíritos, Antônio? Quem é esse pessoal aí que aparece lá em casa ou aonde seja que for, né? Vamos dizer assim... São nossos irmãos. São nossos irmãos e... Inferiores e superiores. Depende de quem a gente está chamando. Depende, né, com quem qual a gente está... que a gente quer. Depende o que a gente está se coligando, né? Qual é a tarefa que nós queremos executar, eles Exato, aparecem. Né? Então, e quem nos trouxe isso foram os espíritos, né? Não foi Paulo, Pedro, não foi João, não foi Allan Kardec. Foram os espíritos. Por uma necessidade temporária e evolutiva. Temporária porque tinha chegado o tempo de nós, como humanidade, recebermos uma nova linha, né, de trabalho. Uma nova linha de trabalho ao qual trata, né, dessas questões da mediunidade, dessas questões, né, do mundo espiritual. Do mundo espiritual, de como o mundo espiritual funciona. E é... Exatamente. Então, nesse evangelho, então ele tem o quê? Ele tem o evangelho, que a gente sempre até repete, né? E a explicação dos espíritos. E é por isso que a gente faz. Então, a gente sempre recomenda, né? Se faz em casa uma oração de abertura e abre ele em qualquer lugar, pedindo inspiração para nossos irmãos, né, da espiritualidade, nossos anjos da guarda, nossos guias, nossos guardiões, para que eles nos iluminem, nos orientem, convidando todo mundo para que aprenda conosco, né? E abre e lê. E aí eu abri no capítulo 25, perdão, que é: buscai e achareis. E ele diz: ajuda-te que o céu te ajudará. E eu abri, e essa aqui nós vamos ler depois. E eu abri exatamente, quer dizer, um pouco depois, né? Naquela Jesus é tudo, eu ia dizer uma pérola, né? Mas Jesus é um colar de pérolas. São várias. Meu Deus, ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o irmão mais velho dentro da família, cujo a missão dele foi dar um pequeno passo atrás, oferecendo a sua vida, oferecendo, né, o seu corpo, digamos assim, não para redimir os nossos pecados, mas sim mostrar o caminho evolutivo. Então ele veio há 2000 anos atrás dando um exemplo de como é que tem que ser, né? A tal ponto que ele diz assim: meus irmãozinhos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, vocês não vão ascender dentro da família, vocês não vão encontrar paz de espírito, vocês não vão encontrar saúde física se vocês não fizerem
não é nem o que eu estou dizendo, o que eu estou O que eu exemplificando, estou fazendo. o que ele exemplificou, Uhum. o que ele deu de exemplo. Por isso que nós estamos fritos. É, não dá para negar, dizer desconhecimento, né? Tu não vai poder dizer, eu não sabia. Tá E, tudo escrito. exato, e aí eu abri bem em Observais os Pássaros do Céu, que é lindo. Ele fala do amor e da providência do Pai, né? E no início do capítulo, ele fala, ajuda-te e o céu te ajudará. Isso aqui é muito importante. Muito É importante. difícil dizer qual é o. É difícil, não, é impossível dizer qual é o capítulo mais importante. Mas esse, até pelo título dele, ele é um dos que eu mais gosto, assim, porque ele nos coloca de uma forma, como os outros também, né? Mas assim, de uma clareza, de uma. Não tem questionamento. Não, e o mais Ajuda-te. e o mais bonito nisso tudo que se tu entender isso aí, ele desmorona, ele pulveriza toda essa nossa ignorância que ainda a gente vive hoje. Porque ainda hoje nós estendemos aos outros. Né? O outro, a igreja vai me salvar, os remédios vão me curar, os médicos vão ter que resolver o meu problema, quando que na realidade todos nossos grandes irmãos, todos eles, São Francisco, todos, Jesus diz, ajuda-te que o céu te ajudará. E aí ele diz, a tua fé te curou. Né? Ou seja, eu não fiz nada, Jesus. Foi tu que moveu essas forças. Então, eu acho isso primário, né? Eu acho isso, assim, uma coisa libertadora, mas é uma coisa que responsabiliza muito. Ou seja, é tu que tem que fazer. E o resto é tudo o resultado. É tudo o resultado. Em todos os níveis. Sim. Em todos os níveis. Né? Eu quero deixar de fumar. É tu. Eu quero melhorar no meu perfil, lá no meu currículo. É tu que tem que fazer. Ninguém vai fazer por ti. Mas existem ainda linhas de dominação que pregam, né? Deixa para nós que nós vamos fazer para ti, né? Então, a gente tem que desconstruir isso aí. Essa é a grande verdade. É desconstruir e tu assumir a responsabilidade da tua vida. A gente acha que nem tu falou, a salvação, ela está fora e eu preciso trazê-la para dentro. E a perdição também, porque nós, muitas vezes, dizemos que aquilo que nós fazemos é porque tal coisa aconteceu e eu me... Mas é o contrário, ele está dizendo, te ajuda. Tu quer o quê? Tu quer o que está fora? Tu tem que mover, se tu acha que é bom, tu tem que mover aquilo que tu tem dentro para aquilo de fora fazer parte de ti. Mas tem que sair daqui, não de lá para cá. E o errado, tu não tem que trazer também. Aí é o contrário, é um trabalho inverso, né? Tu não tem que trazer o que está fora. Tu tem que impor a tua barreira, tu tem que contrapor com aquilo que tu acredita que é verdadeiro. Porque ajuda-te. Pô, se tal coisa aconteceu na minha vida, e normalmente nós botamos culpa nos outros, né? Tal pessoa fez não sei o que para mim. Como é que eu vou sair dessa situação? Agindo da mesma forma, revidando muitas vezes a ofensa ou o acontecimento que ocorreu? Nós que trabalhamos na casa espírita, eu vou só dar um exemplo simples, né? O que as pessoas mais adoram que a gente diz, mas a gente não diz, né? Que a culpa é dos outros, tu tem inveja, tu tem olho gordo, tu tem um encosto, tu tem... Quando né? não é físico, é espiritual, né? Tu tem uma coisa, aí a pessoa pensa, tá aí, é por isso, então é por isso. Tá explicado. Mas nós, na realidade, nós não falamos isso, nós falamos, olha, tu tem que te ajudar, tu tem que fazer, tu tem que mudar, né? E aí, o interessante é que Jesus diz assim, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abre aquele que bater a porta. Então isso parece uma coisa muito... ela é tão profunda que ela chega a perder sentido. Parece simplesinho, né? Sim, porque tu diz, mas eu peço tanto. Como é que não alcança? Mas o que tu tá pedindo? E o que tu tá colocando? Exato.
E que tipo de negociação tu quer? Né? Tá, eu estou pedindo um monte de coisa, mas se nada é teu, nada é teu que eu digo, tu não vai levar nada daquilo que tu tanto pede. Será que é tu que não está pedindo coisas erradas? Né? Não, eu gostaria de ganhar na loto. Quantos ganham na loto e arruinam a sua vida? Ou são mortos, ou são enganados, ou perdem tudo por excessos. Criam problemas que não tinham. Criam problemas que não tinham e de repente eles dizem, pô, eu era feliz e não sabia. Né? Mas, entende? Então, pedir que você dará é uma coisa profunda e interna. Né? Profunda e interna, numa relação com Deus nosso Pai. E não numa relação sem base, né? Numa relação eu e o mundo. Porque o mundo, né? Eu li outro dia um lance muito bonito que diz assim, o bem não entrará no mundo. Entende? Tipo, o bem não entrará no mundo, o que significa dizer assim, se tu quer encontrar o bem, tu tem que sair do mundo. Sair dessa questão materialista, do interesse, do egoísmo, né, de todas essas conjecturas que nos oprimem. Então é claro que não é um radicalismo, mas é bem isso. O que tu quer? Né? O que tu quer? Então será que é isso que é bom? E muitas vezes tu não recebe, uma porque não é o melhor, e outra porque às vezes aquilo que a gente move é só por interesse, né? Entendendo o que ele quer dizer com o mundo, né? Porque é tudo aquilo que a gente está vendo que está acontecendo. Então são coisas em níveis diferentes. Mundo é o que fica. Essa questão... Espírito é o que vai. Egóica que move as questões humanas nossas aqui. Mundo é matéria, né? É o que fica. Né? Por isso que ele diz, se o mundo vos odeia, sabeis, né, que antes de odiar a vós, ele odiou a mim. E eu vim vos tirar do mundo. Né? Ou seja, para que através da nossa evolução, da nossa compreensão espiritual, a gente possa sair, né, dessa roda de sofrimento e de ignorância e caminharmos numa clareza onde que tu vai colher aquilo que tu planta, que é assim que funciona a lei, né? Olha o que diz aqui nesse item 2 aqui, só no primeiro parágrafo dele. Só deixa, eu vou ler aquela... A primeira parte, tá, só, o Evangelho. Aí depois tu lê. Ó, também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra se o filho lhe pede um pão? Né? Ele fala às vezes de pai, aqui está homem. Mas qual é o pai que dá, né, uma pedra para o filho que pede pão? Ou se ele lhe pede um peixe, tu dá uma serpente? E aí Jesus te dá no meio, né? Se, pois, nós, sendo maus como somos, e é verdade, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Então ele diz, pô, se teu filho te pede um pão, tu vai dar uma pedra? Se teu filho te pede, né, um peixe, tu vai dar uma serpente? Não. E se nós que não sabemos como funciona, damos coisas boas, com quanto mais razão, ó, forte razão, Deus não daria para nós aquilo que realmente nós precisamos. Mas por que nós não recebemos ainda? Porque somos crianças que pedimos coisas que ainda não temos idade para receber. E não temos responsabilidade para assumirmos aquilo que estamos recebendo. E por isso que um pai que é bom e é justo, não dá. Simples. Sabe o que o filho precisa. Sim. E aí vai lá. Aí então, essa é a parte do Evangelho, tá lá em São É a parte Mateus, do Evangelho, né? Em Mateus Isso. 7, de 7 a 11. 7 a 11, é. Então aí vem a explicação espírita. Até o pessoal que está em casa pode conferir se é isso se mesmo. É verdade, se ele falou isso mesmo, né? Sim. Claro, existem várias até traduções, às vezes muda um né? pouco alguma palavra. Né? Traduções. Tem uns que dizem qual é o pai. Sim. Né? E aqui é qual é o homem. Ou o homem. É. Então ele explica, sob o ponto de vista terrestre, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará.
Aí vem a parte interessante, né? É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Então, tu tá pedindo, mas o que que tu tá movendo? Tu tá trabalhando para que aquilo realmente aconteça? Porque o pedir, né, significa que a coisa vai acontecer por forma de milagre, né? A coisa ela vai acontecer pelo movimento que nós estamos dando a tudo aquilo que a gente consegue movimentar na vida, mas principalmente a questão da vontade, da energia, do que aquilo que tu manifesta para fazer com que a coisa aconteça. No exemplo das casas, como a gente sempre diz, a família, como é que a gente cria um ambiente saudável se não colocando no ambiente a nossa melhor disposição, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vontades? Se a gente fizer de má vontade, as coisas não acontecem. É que muitas vezes se reduzem a trabalho. Há poucas coisas até, né? E trabalho, trabalho. Por isso que as 3 palavras são, né? Progresso, trabalho e inteligência. E o trabalho é a base. Só que, claro, o conceito trabalho nos nossos dias também ele está um pouco Deturpado. desfocado, né? Porque a gente faz aquilo que não gosta. Então, o trabalho se torna maçante e a gente quer se aposentar, quer parar de trabalhar, entende? Porque o trabalho não dá para nós um retorno, né, a nível de grandeza, né, de satisfação. Ele só devolve dinheiro. E às vezes o dinheiro não compra saúde, não compra um monte de coisa. Não compra satisfação. E não compra satisfação, né? E é por isso que a gente acha que o trabalho é uma coisa maçante, é uma coisa sofrível. E na realidade não, né? Na realidade o trabalho deveria ser uma coisa gratificante, né? Que te desse um retorno. Então por isso que quando nós começamos a compreender um pouco mais, a gente vai ver a importância, né, de tu ser útil, né, de tu fazer o teu trabalho. Por quê? Porque não existe progresso, evolução, sem o trabalho e utilizado de uma forma inteligente. Né? Para um bem comum, né? Para um bem comum, que é uma proposta grandiosa. Só que como a nossa visão é muito estreita e como nós estamos esperando morrer, né? Então as coisas elas ficam um pouco mais difíceis, né? Porque depois que tu morre, o que vai acontecer? E nós temos uma proposta de trabalho, até para depois da morte, né, Antônio? Tem que ter. Não, mas nós temos. Já que a vida continua. Né? Nós temos uma proposta de trabalho para morto, né? Sim. Os mortos podem mandar currículo para nós, que nós vamos arrumar um lugarzinho. Nós vamos arrumar um lugar no lado de lá. E arrumamos mesmo, né? É brincadeira, mas é uma grande verdade. Né? Uma grande verdade no aspecto qual? No aspecto que todos nós, o próprio Jesus diz, né? Todos vivem para Deus, porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E o que é vivermos para Deus? É atendermos os princípios que regem a família. O que tem que ser feito? Ah, tu é uma criança? Beleza, nós vamos te amparar, vamos te trocar, vamos te dar banho. Agora, se tu já é um adolescente, se tu já tem uma certa idade, tu tem coisas que tu vai ter que fazer, né? Então, termos maturidade espiritual é assumirmos um projeto grandioso e evolutivo dentro, né, da sociedade, dentro da família, dentro, né, daquilo que está ao nosso redor, né? Tu falou em 2 coisas agora aí nessa última explanação, que é interessante a gente perceber que a gente é movido pelos nossos conceitos. Então, tu falou no conceito de trabalho, o que é trabalho para mim? E morte, como é que eu encaro a morte? Porque dependendo de como eu tenho conceituado isso, estabelecido isso dentro de mim, eu vou ter muita dificuldade, num primeiro momento, quando eu me defrontar com essas 2 situações, de ter que trabalhar ou desencarnar. Porque talvez eu perceba que tudo aquilo que eu acreditava é uma mentira. Sim, e se tu vai morrer, que currículo tu vai mandar antes para te garantir? Mas se eu não acredito que continua, puxa, e agora? Não, por isso, né? Eu não estou fazendo nada. Por isso está em várias mensagens, diz, né, que tudo vai ficar aqui. Os títulos, né, os bens terrenos, a prata, o ouro,
tudo vai ficar. Os apegos? Né? Os apegos, todos eles vão ficar. O que sobra é o que tem dentro de cada um de nós. Né? Então, se eu não trabalhei para isso, E aí? entendeu? Se eu trabalhei só para acumular, fiquei rico, é claro, digamos. Né? Mas se eu não trabalhei para isso, se eu não trabalhei para a questão, né, do meu currículo espiritual, né, para eu me apresentar perante o Senhor lá na família e dizer, olha, eu tive lá um bom tempo, fiz isso, estou pronto, né, a assumir uma outra postura. Aí ele diz, beleza, vamos ver o que foi feito lá então. Vou achar uma vaga para ti. Na hora. Na hora, se tu Tem certinho, né? A hora, almas que trabalham, elas sempre têm. Bom, a tal ponto que até hoje o próprio trabalho tá tão desvirtuado, a questão do trabalho, que hoje se procuram pessoas, né? Tem trabalho para tudo. Porque a maioria de nós não quer trabalhar. Eu vejo jovens, às vezes, nada contra, tu entende? Ah, mas eu não quero trabalhar em chão de fábrica. Eu digo, eu nem vou te contar o que eu fiz na minha vida. Sim. Mas foram em outros tempos. Eu disse para ele, tu é um cara novo, tu tem todo o tempo na vida. Agora, tu não vai voar se tu não tiver as asas. Tem que criar essas penas primeiro. E quem vai criar as penas é tu. Através da experiência e do trabalho. Não digo obrigatoriamente que tu tenha que limpar uma das piores funções, né? É limpar banheiro público, que eles diziam, né? Que é horrível, acho. Né? E não é obrigatório isso, mas que tu tenha que fazer coisas de acordo com a tua capacidade. não, daquilo que tu precisa dentro da família. Porque vem me dizer que lá na tua casa, quando tu era criança, tu não teve que limpar o teu quarto, ajeitar tuas coisas, tu entende? Passar vassoura, tu não teve? Uhum. E tu gostava? Não, né? Mas E aí? como é que vai aprender? Como é que vai meter a mão numa vassoura se nunca Como é que meteu? vai aprender a cuidar e deixar limpo? Exato. Se não aprender a limpar. E dar o valor. Né? Então, e hoje tem esse conceito. Tem esse conceito de dizer, não, eu já quero tudo prontinho. Tá, tudo bem. Tem uns que conseguem, né? Capacidade. Tem uns que até conseguem ser jogador de futebol, modelo. Bom, né? Jogador bom. Ou lá, que hoje tem bastante, os influenciadores. Né? Influenciando o quê? Mas sabe que tem uma coisa que eu costumo dizer... E aí dizer? a gente acredita que isso aí não explica, não tem livro que fundamente isso aí. Não tem livro que fundamente isso aí. Tem uma coisa que eu costumo dizer, principalmente para os mais jovens, assim, ó, quanto mais tu te capacita, quanto mais tu sabe, quanto mais tu tem experiência em determinadas áreas, é um leque, tu vai abrindo, mais opção de escolha tu vai ter para poder fazer aquilo que tu gosta. Agora, se tu é limitadão, às vezes tu tem uma coisa só, e aquela uma é que tu tem que fazer. Não, e aí o cara não queria trabalhar em chão de fábrica. Tem capacidade para quê? Tá, não, aí eu pedi. Mas então me mostra os títulos, né? Me mostra os cursos, né? Que tu... Mas não fiz... Eu digo, Tá, ajuda-te, o teu te ajudará. Não, e mais, né? Como é que eu vou te ajudar se tu não te ajuda? Como é que eu vou tentar abrir uma porta para ti? Porque verdadeiramente ele estava pedindo ajuda, né? Arrumar um trabalho melhor, né? Digamos... E aí eu digo, mas como é que eu vou fazer, né? Então, quer dizer, se tu não acredita em ti, como é que eu vou acreditar em ti? Aí tu, não, mas eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. Sim. Eu digo, tá, mas... O teu melhor é pouco. O teu melhor nesse nível é pouco, né? Tu até consegue um emprego, mas tu não consegue te manter nele. Esse que é o detalhe, né? Que a gente não percebe, a gente não tem essa visão. Então, de novo o evangelho, vamos lá, para todos nós, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai. Formai em italiano é queijo. Mas aqui, ó, formai tesouros, é construir, né? Não é achar, não é cair do céu. Mas formai tesouros no céu, né? Onde nem a ferrugem, nem os vermes as corroem,
Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo, que naquele tempo era uma necessidade, não uma necessidade, era uma dificuldade. Era uma dificuldade isso, Uhum. né? Aí ele diz, a vida não é mais do que a comida, o alimento, o corpo não é mais do que a roupa. Então Jesus está dando um significado. Ele dá um significado de que não adianta tu ficar correndo atrás da comida e da roupa, né? Tu tem que ter cuidado com o teu corpo. Tu tem que ter cuidado com, né, a tua vida e o teu corpo. E não com a tua comida e com a tua roupa, né? Porque ele associa vida, alimento, e ele associa corpo, roupa. E então ele diz que o teu corpo é muito maior do que a tua roupa. Só que às vezes a gente dá mais cuidado para as roupas do que para o corpo, né? Roupa bonitinha, mas bebe que é um camelo, né? Jesus diz, né? Jesus diz, ele diz assim, coam mosquitos e bebem camelos, né? Para nós ter uma ideia da sutileza e da grandeza desse nosso irmão. Coam mosquitos, bebem camelos, né? Para nós ter uma ideia de tamanho e daquilo que a gente faz. E então vem aquela coisa linda, né? Que ele diz assim, logo depois, né? Ele diz, a vida é muito maior do que a comida. Então, tu não tem que te preocupar tanto com a tua comida. Tu tem que te preocupar que tu é eterno, né? Tu não tem que te preocupar tanto, né, com a tua roupa. Tu tem que te preocupar com o teu corpo, que é o templo da tua alma que te mantém vivo e tu é eterno. Então ele diz, observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, não amontoam nada nos celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que muitos deles? E quem dentre vós, aquele que pode, com todos os seus cuidados, e ainda ele diz, aquele que pode, né? Com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura, a altura de um côvado? Ou seja, botar uma pena a mais, uma pena a menos numa ave? Ninguém de nós. E ele diz, então, por que vocês vos inquieteis também pela roupa? Olha os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. E entretanto eu vos declaro que Salomão, mesmo com toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, aqui também é outra chave evolutiva grandiosa, que só quem tem olhos de ver que enxergue, né? Que hoje existe e amanhã vai para o fogo. Então, se vai para o fogo, some? Não some. Vai para um outro nível, né? Vira outra. Exato. Outra matéria. Outra matéria dentro de um grande trabalho que de matéria, né? Que hoje existe e amanhã será lançado no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então, não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos, como fazem os pagãos, né? Por todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe aquilo que vos é necessário. E é verdade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Aqui também é outra chave. O que é o reino de Deus e o que é a justiça? E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Ou seja, quando tu busca o reino de Deus e a sua justiça, compreender como é que funciona esse mecanismo, todo o resto, riqueza, comida... Questões materiais, né? Questões materiais te vem tudo. Pelo resultado de trabalho, inteligência e progresso. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque a cada dia, né, a cada dia basta com o dia de amanhã, pois cada dia cuidará de si mesmo,
e a cada dia basta o seu mal. Por que a cada dia basta o seu mal? As necessidades diárias, né? Então, Porque nós estamos numa peleia material. E dentro então dessa peleia, todos os dias nós somos comemos hoje, chamados. temos que comer amanhã de novo. Exatamente. Então nós estamos estourados no nosso tempo, a gente espera que vocês, né, até para as pessoas ali, é capítulo 25, né? Maravilhoso. É um espetáculo, se vocês podem ler, né? Um grande abraço, estejam sempre conosco e que, né, Deus nos abençoe e nos ilumine, né? Para que a gente faça um bom trabalho dentro da família. Obrigado a todos pela companhia e realmente estamos aí para juntos aprendermos e cumprirmos a nossa função dentro desse projeto aí. Até mais.